Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nossa Escola Bíblica Dominical, hoje a nossa lição de número 12, a degeneração da liderança sacerdotal. Há 2 semanas atrás, nós tivemos uma pequena introdução aos livros de 1 e 2 Samuel. Semana passada, nós vimos a respeito da função de profeta, né, de Samuel, e hoje nós vamos ver sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença em oração, fazemos confissão a ti dos nossos erros e falhas, dos nossos pecados, e nós te clamamos, meu Deus, pelo sangue precioso que Jesus derramou na cruz. E nós te pedimos, Pai, perdoa-nos agora, nos limpa, nos purifica, nos santifica. E pelo teu Santo Espírito, meu Deus, conduza essa aula que nós vamos ter. Que o Senhor seja agora o nosso mestre, como sempre o é, e nos ensine, Senhor, mais essa aula da nossa escola dominical. Desde agora nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Lembrando sempre que a lição está em PDF, salva, para que você consulte, baixe, imprima, né? Está ali no grupo da escola dominical, no grupo de WhatsApp da igreja. Amém? Glória a Deus. Objetivos da lição. Abaixo, nós temos objetivos específicos que se referem ao que devemos atingir em cada tópico. Primeiro, destacar a degeneração dos filhos de Eli. Depois, pontuar a sentença do juízo de Deus. E, por último, mostrar as consequências do pecado. O texto base que nós vamos consultar está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 23, que diz assim: E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. A verdade prática dessa lição é: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Queridos, os filhos de Eli eram exemplos dessa verdade que nós acabamos de ler, da verdade prática. A prática do pecado leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Baixo nível espiritual porque nos distanciamos cada vez mais de Deus. Baixo nível moral porque perdemos totalmente a noção do razoável, não é? E, sem que nós nos demos conta, passamos a nos comportar de forma louca, não é? Então a pessoa perde totalmente a noção entre o certo e o errado quando ela se entrega ao pecado, assim como fizeram os filhos de Eli. Aí logo em seguida você tem a leitura diária para a semana, que você vai ler na sua casa. Leia a cada dia, irmãos, leia esse versículo e medite nessa palavra e peça ao Espírito Santo para te conduzir. Vamos partir para a nossa leitura bíblica em classe, que hoje nós temos 2 textos. O primeiro está em 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 22 a 25, e o segundo está no capítulo 3, versículos de 10 a 14. Então vamos a 1 Samuel 2, 22. Diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque eu ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que eu ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Agora, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel,
a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício e nem com ofertas de manjares. Amém? Então você vê a importância e você vê o grau de periculosidade, né, existente num pecado assumido. Será que os filhos de Eli sabiam que estavam pecando? Certamente sim. Foram advertidos pelo pai, não deram ouvidos. Aí o pai simplesmente abandonou. Veio o tempo da ira de Deus, da repreensão. E veio o tempo em que Deus falou que nunca mais, não é? Ele iria, nunca mais Eli, a descendência de Eli, seria limpa, purificada daquele pecado. Então é algo sério. Hoje em dia, glória a Deus, temos o sangue de Jesus, temos o sangue de Jesus. Mas quando você assume uma aliança com Deus, você deve buscar a todo custo honrar essa aliança. Porque quando nós deliberadamente não honramos a aliança, as consequências vêm. Pecar, todos nós pecamos e clamamos pelo sangue de Jesus que nos purifica. Agora, deliberadamente, sabendo que está incorrendo em erro, mesmo assim insistindo nisso, há consequências sérias. Amém? Interagindo entre nós, a presente lição trata da degradação da família de Eli. A vida cristã é um caminho de lutas. A todo tempo somos provados. Deus espera que nos achemos aprovados durante o processo. Para isso, precisamos ser vigilantes e, na força do Espírito Santo, não esmorecer na caminhada. Precisamos evitar o pecado a todo custo e viver uma vida santa e sincera com Deus. Devemos nos conscientizar acerca da necessidade de uma vida devocional vigorosa. Deus deve ser honrado em toda a área da nossa vida. Vida devocional vigorosa. Irmãos, são poucas as pessoas hoje em dia que a gente tem conhecimento e que busca viver uma vida devocional, que busca se consagrar a Deus. O que é uma vida devocional? É você diariamente separar um tempo do seu dia para que você possa ler a Bíblia, para que você possa meditar, para que você possa fazer as suas orações, para que você possa conversar com Deus, conversar e ouvir do seu espírito aquilo que Deus tem a lhe dizer. É uma vida devocional, meditar na palavra de Deus, buscar entender aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Então, é necessário que nós tenhamos uma vida, não é? Uma caminhada com Cristo com atenção. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, como um leão rugindo. Então ele está ao seu derredor. Tocar na sua vida ele não pode, mas ele pode, de todas as maneiras, tentar te influenciar e fazer com que você se desvie do caminho. Portanto, é necessário que nós tenhamos uma vida consagrada, uma vida de oração, é necessário que nós tenhamos o nosso devocional diário, é necessário que nós busquemos forças em Deus, porque sem o Espírito Santo na nossa vida, certamente nós seríamos presas fáceis para o diabo. Amém? O tema da lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Nós veremos que os filhos de Eli não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio. Assim, Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo o conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, este alguém deve observar rigorosamente a vontade
divina. Amém? Então, Deus tem um chamado para você. A Bíblia diz, queridos, que nós somos nação de sacerdotes. Hoje em dia não existe a figura do sumo sacerdote, não existe a figura do sacerdote, que é aquele que exclusivamente entra no Santos dos Santos para oferecer sacrifício em prol do povo. Todos nós temos a unção sacerdotal. Então nós temos que ter em mente essa nossa escolha, essa nossa responsabilidade, esse nosso chamado. Porque se fizermos como os filhos de Eli, vamos também enveredar pelas veredas, pelos caminhos do pecado. E aí o distanciamento de Deus e a morte espiritual é o que espera lá na frente. Amém? O pecado deve ser evitado a todo custo. Esse é o ponto central desta lição. Tópico 1. Degeneração dos filhos de Eli. Quando não valorizamos o que Deus nos deu. Segundo o relato bíblico, Eli era avançado em idade, já tinha 98 anos. Seus dois filhos, Hófni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição que Deus lhes dera. Degeneraram, se transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. Entretanto, devemos ponderar um ponto sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir os pecados dos seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre eles. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo, o Senhor não demoraria em derramar a sua ira sobre a casa de Eli. Amém? Então, no caso do sacerdote Eli, o pecado maior dele foi justamente o pecado da omissão, de não ter buscado corrigir os seus filhos. Aí nós trazemos isso para nós. Como é que será que está a educação dos nossos filhos? Será que eles andam com Jesus? Será que estão realmente se dedicando? Será que estão buscando a presença do Espírito Santo? Será que, quando temos, naturalmente, os cultos presenciais, eles estão indo à igreja junto conosco? Como que anda a vida espiritual do seu filho? Será que você conseguiria dizer? É necessário que nós venhamos a valorizar aquilo que Deus nos deu. O nosso chamado, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa vida espiritual, a nossa aliança com Jesus. Se nós quisermos caminhar com Cristo sem um comprometimento, certamente nós vamos tropeçar pelo nosso caminho. Vamos buscar agir de uma maneira que nós possamos caminhar em Jesus Cristo, contando com a força do Espírito Santo. Para isso, a gente tem que realmente se dedicar e buscar a Deus. Amém? 2. Fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que os de Deus. Isso está em 2 Timóteo 3,4. Para freá-los, pois o que faziam era por demais escandaloso, foi preciso uma ação do próprio Deus. Não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize seu ministério, glorificando ao Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele, junto ao trono divino. Está em Mateus capítulo 25, 21. Então, o grande erro, a grande insensatez por parte dos filhos de Eli foi trocar a glória do Senhor, a presença do Senhor, a companhia do Senhor, a orientação do Senhor, a proteção do Senhor, a vida eterna com o Senhor, pelos prazeres da vida mundana. Quantas são as pessoas que, infelizmente, caminham ou trilham o mesmo caminho que os filhos de Eli trilharam? Então tem o chamado de Deus, tem o chamado do Espírito Santo, tem a aliança feita no sangue de Jesus, não é? Conhecem aquilo que a Bíblia Sagrada fala, ensina, participam dos cultos, não é? Mas, quando o diabo chama lá fora, quando ele acena com alguma coisa que a carne anseia, vão que nem cordeirinhos.
como ovelhas para o matadouro. Então, queridos, a gente tem que prestar muita atenção nesses exemplos que a Bíblia Sagrada nos dá e ponderar como que é o nosso comportamento, como é que nós estamos nos comportando, para que nós possamos, aquele glorioso dia, termos acesso à coroa que o Senhor está nos reservando. Amém? Consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem comete um crime contra outro homem aqui na terra, há os tribunais humanos para julgá-los, assim como Paulo nos lembra em Timóteo, 1 Timóteo 1,9. Entretanto, para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, porque eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles. Então, pecar, todos nós pecamos. A Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, já estamos pecando, porque estamos mentindo, né? Agora, se nós pecarmos e nos arrependermos e clamarmos a Deus e confessarmos ao Senhor, clamarmos pelo sangue de Jesus, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. 1 João. Então, qual foi o grande erro dos filhos de Eli? Foi que, além deles terem cometido o pecado, não buscaram arrependimento, não se arrependeram, não buscaram ao Senhor. Então, as consequências vieram e vieram de uma forma, pesada. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente aos que ensinam e estão em posição de liderança. Então, você que está em posição de liderança na igreja, qualquer que seja o departamento da igreja, qualquer que seja, não apenas os pastores, mas principalmente estes, não é? Mas líderes de grupos de jovens, líderes de senhoras, líderes de homens, líderes de louvor, departamento infantil, eventos, dorcas, todo e qualquer departamento da igreja. Os olhos da igreja estão colocados sobre você. O seu comportamento deve ser exemplar. Então, aqueles que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo em tudo. Como é que está a sua vida? Você já meditou nisso hoje? Você já buscou de Deus? Você já fez confissão dos seus erros, das suas omissões, dos seus pecados? Então, é mistério, é necessário que você reconheça, primeiro, as fragilidades que cada um de nós tem. Todos nós temos as nossas fragilidades e limitações. E confessar os erros e pecados e confessar principalmente a total e completa dependência do Senhor, clamando todos os dias pelo sangue de Jesus e buscando arrependimento. Amém? Sintetizando esse primeiro tópico, os filhos de Eli não valorizaram o que Deus lhes deu e trocaram pelos prazeres da vida e receberam as consequências por isso. Logo em seguida você vai ter os subsídios para os estudos, amém? E o tópico 2 vem falar sobre a sentença do juízo de Deus. 1. Experiência profética de Samuel. Numa época em que era raro ouvir a voz de Deus, Samuel ouviu claro e reverentemente o Altíssimo. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, que era o seu mestre. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina. Então, Samuel é ainda bem jovem, mas no seu interior havia um temor a Deus. Quantas foram as experiências que eu já tive na vida, irmãos, no nosso caminhar com Jesus Cristo, de jovens que são 100%, são assim, inteiramente reverentes ao Senhor. Pessoas que realmente se dedicam. Então, é assim, não importa a idade, o que importa é você estar ou não envolvido na obra de Deus, envolvido com a presença do Senhor, ter o temor do Senhor. É fundamental que você tenha o temor do Senhor. Amém? Sentença pronunciada. Eli recebera uma sentença por meio de um profeta desconhecido. Deus iria punir seus filhos. Prontamente ele aceitou a sentença que vinha da parte de Deus.
Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregar ao profeta desconhecido. Sim, Deus havia sentenciado a casa de Eli. Viria morte e destruição sobre ela. Esta sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança, símbolo da presença divina no meio do povo. Os filhos de Eli foram mortos. E ao saber disso, e principalmente de que a arca havia sido levada, Eli caiu e quebrou o pescoço. De imediato, a sua nora entrou em trabalho de parto. Logo após, deu o nome ao seu filho de Icabode, a glória de Deus se foi, a fim de marcar a tragédia que se abateu contra aquela casa. Isso aí você vai ler em 1 Samuel, no capítulo 4, a partir do verso 18, onde ele narra todos esses acontecimentos. Foi a sentença que tinha sido pronunciada sobre a casa de Eli, sendo cumprida a partir do momento que Israel foi invadido, os filhos de Eli foram mortos, e Eli, ao saber de que a arca do Senhor tinha sido levada, né, de tanto desgosto, acabou caindo da cadeira e quebrou o pescoço. Né? Você vê que a palavra profética, né, a palavra vinda da parte do Senhor, ela não torna para ele vazia sem se cumprir. Ah, pastor, isso parece uma ameaça. Não é uma ameaça, querido. Deus te ama profundamente. Esse tipo de coisa, glória a Deus, né? Não acontece hoje em dia porque nós temos o sangue precioso de Jesus que nos purifica e nos santifica. Ele é o nosso intercessor, ele intercede por nós, ele é quem é o nosso advogado perante Deus. Mas é mistério, é necessário que nós tenhamos uma vida santa e santificada na presença do nosso Deus todos os dias, porque esse tipo de coisa que aconteceu na família de Eli, a destruição que veio sobre ele, ainda que glória a Deus hoje em dia não venha sobre a nossa vida de uma forma prática como essa, mas o diabo pode tentar lançar alguma coisa contra a sua vida financeira, contra o casamento, contra a criação dos filhos, contra a saúde, enfim, existe uma série de consequências advindas do pecado. A Bíblia nos alerta que o salário do pecado é a morte. Quando você entra no pecado de uma forma deliberada, de uma forma voluntária, sabendo que aquilo é um erro, que é contrário à palavra de Deus, e não se arrepende, você está abrindo as portas para que o diabo entre com coisas ruins na sua vida. Então, é necessário que realmente nós tenhamos essa consciência, é necessário que nós tenhamos o temor do Senhor, ainda que hoje o Senhor Jesus é o nosso advogado, mas se não houver um arrependimento da nossa parte, nós certamente vamos colher os frutos daquilo que nós semeamos no nosso dia a dia. Amém? 3. A desgraça da família de Eli. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Hófni e Finéias, bem como sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. No reinado de Salomão, Abiatar, um sacerdote da linhagem de Eli, foi expulso e, a partir daí, a casa de Eli passou a ser preterida. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levassem aproximadamente 130 anos para o seu desfecho. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença e o seu juízo. O Novo Testamento corrobora tal assertativa. Veja o caso da igreja em Tiatira, que está em Apocalipse 2:23. A Bíblia revela que o salário do pecado é a morte, Romanos 6. Então, você vê que ainda que no caso de Eli ali, demorou 130 anos para que houvesse o desfecho daquela profecia, mas aconteceu. A palavra do Senhor não volta vazia, ela se cumpre. Então, tenhamos o temor, tenhamos o respeito, tenhamos o tremor diante de Deus, porque, como diz a palavra do Senhor, de Deus não se zomba. Amém? Síntese do tópico 2. A sentença tratava-se da punição de Deus aos filhos de Eli. Ela seria executada por intermédio da invasão dos filisteus. Glória a Deus por isso. Queridos, qualquer dúvida a respeito do tema que nós estamos estudando, deixe nos comentários lá no WhatsApp, né?
no grupo da Escola Bíblica Dominical e nós vamos juntamente conversar a esse respeito. Amém? Glória a Deus. Tópico 3, consequências do pecado, o preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos sobre isso. 1. A expulsão de Adão e Eva do paraíso, morte física e espiritual, está em Gênesis capítulo 3. Né? 2. Acã e sua família que perderam a vida, isso está lá em Josué capítulo 7. 3. Ananias e Safira, que foram mortos, lá em Atos capítulo 5, dos versos de 1 a 11. Né? Então, são exemplos de pessoas que pecaram contra o Senhor de uma forma deliberada e que colheram as consequências advindas dessa decisão. Amém? Como vimos, as consequências do pecado são trágicas. Eli tinha conhecimento do pecado dos seus filhos, mas a sua covardia era visível. Por causa da sua omissão e da irreverência dos seus filhos, a sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso, cabia a ele a responsabilidade paternal e judicial, e nisso ele falhou. A palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, podem se tornar uma vergonha aos seus pais e se persistirem no erro, sofrerão consequências graves. Portanto, além de nós orarmos pelos nossos filhos, precisamos conduzi-los à comunhão com Deus, para enfim dizermos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém? Então, está aí a responsabilidade dos pais. Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, né? Na educação dos seus queridos, dos seus pequenos. Na condução, né? Ali para o temor do Senhor. Amém? 2. Os males da falta de repreensão. Provérbios 15 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão, que no hebraico é toukashat, quer dizer correção, censura, punição e castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Isso está em Provérbios 3,12. Por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu. Muitos já não acreditam no juízo de Deus, mas ele é justiça e ele é santo. Então, queridos, veja bem, esse texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 12, é maravilhoso, porque ele diz assim: o Senhor repreende aquele a quem ama. Você já aconteceu de estar indo a um culto na igreja e parece que aquela palavra está sendo dita diretamente a você? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque se aquela palavra for uma palavra de repreensão, uma palavra de chamada de atenção, isso significa claramente que Deus te ama profundamente. Deus te ama e por isso ele repreende a quem ele ama. Provérbios 3,12, medite nisso depois. Amém? 3. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar. 1 João capítulo 5,16. Esse tipo de pecado gera morte, e nesse caso é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento. Entretanto, a Bíblia revela que o que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Pecaram voluntária e deliberadamente, zombaram do Senhor. Como seguidores de Jesus, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna. Então isso está claro lá nesse texto de João, de 1 João, né? Então, tem pecados que nem adianta você orar, né? A pessoa pecou e você está intercedendo por ela. Amém. Nós devemos fazer a nossa intercessão. Porém, se não houver um arrependimento da parte daquela pessoa, se não houver um retorno, sabe, uma volta daquele caminho pelo qual a pessoa estava trilhando, e se ela não se tornar para o Senhor e não se quebrantar diante de Deus e não reconhecer que ela estava incorrendo em erro, né, fica praticamente impossível que esse pecado dela seja perdoado. Por quê? Para que um pecado seja perdoado, é necessário que haja um arrependimento.
O sangue precioso de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda injustiça quando nós reconhecemos o nosso pecado e confessamos a Deus e clamamos pelo sangue de Jesus. Amém? Sintetizando o tópico 2, a família de Eli foi tirada do sacerdócio como consequência dos pecados dos seus filhos. Oh, glória a Deus, que nós tenhamos esse temor, né, irmãos? Logo em seguida, na lição, você vai ter aí o subsídio para os seus estudos. Concluindo, então, a nossa lição de número 12. O pecado tem o seu salário. O pecado tem as suas consequências. E por isso, se nós andarmos segundo a palavra de Deus e se formos fiéis aos seus mandamentos, e se nós procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Queridos, desde a queda do homem lá no Éden, o pecado tem sido uma constante na vida do ser humano, na intenção de afastá-lo de Deus. Deus nos comprou de volta para si através do sacrifício de Jesus Cristo. Hoje, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecemos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, nós temos de volta o caminho que nos leva a Deus. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É aquele que nos purifica, é aquele que nos santifica, é aquele que nos liga de novo ao nosso Pai. O Senhor te ama profundamente. Nunca tome uma repreensão da parte de Deus como algo ruim. Se Deus te repreende é porque Ele está demonstrando o amor que Ele tem por você e Ele não quer que você se perca. Ele quer, pelo contrário, que você se torne para Ele, que você conserte os seus caminhos, que você realmente tenha consciência do seu chamado, do seu ministério, da sua posição no corpo de Cristo, da sua função, da sua missão, amém? E tenha ciência da sua caminhada ao longo dessa vida até que nós adentremos, as portas da Jerusalém Celestial que nos está preparada. Amém? Glória a Deus. Para refletir logo em seguida aí no finalzinho da lição, você tem o joguinho de respostas, de perguntas e respostas a respeito de a degeneração da liderança sacerdotal, que é o tema dessa lição de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos por essa aula. Meu Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a direção que nós devemos seguir e nos adverte. Pai Santíssimo, limpa-nos de toda sujeira, de todo pecado, e que haja em nós sempre o arrependimento, o quebrantamento, para que nós possamos nos voltar para Ti, clamando pelo sangue de Jesus e recebendo de Ti o perdão que nos limpa, nos purifica e nos liga novamente ao Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos, no nome santo, bendito e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Foi maravilhosa essa aula, maravilhoso estar contigo, lendo esta lição, buscando a presença do Senhor. Olha, continue nas suas orações ao longo dessa quarentena, continue colocando diante do Senhor, a vida das pessoas da igreja, a vida de todos os pastores e diáconos, a vida de todos os membros da nossa igreja. Ore pelas nossas missões, ore pela vida do pastor Augusto e da Margarida, ore pela vida das pessoas que detêm cargos de liderança dentro da igreja, para que elas tenham o temor do Senhor em seus corações. Ore, querido, para que essa pandemia passe. Ore pelas famílias que estão perdendo pessoas nessa pandemia, famílias que estão sofrendo. Use, da misericórdia do Senhor para com essas famílias. Cubra-as com a sua oração, com o seu amor. Amém? Glória a Deus por isso. Ore também para que nós possamos, o quanto antes, voltar às nossas atividades presenciais na igreja. E Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai
e as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam hoje e para sempre sobre você, sobre a sua família e sobre a sua casa. Eu te abençoo e eu te envio para viver um final de semana de poder, de milagres, de bênção, de alegria. Que você tenha boas notícias, que você alegre o seu coração na presença do Senhor, que você e sua casa estejam unidos na presença do nosso Deus, lavados, purificados através do sangue de Jesus. Eu te abençoo. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Final de semana que vem tem nova aula da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos partir já para a lição de número 13. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz.